falar de outra torcida, mas que está animada pro próximo ano, que é a torcida do Vasco da Gama. A feição do Vini Sampaio até muda, olha lá. Muda. E o Vasco vem forte para 2024, Vini? Tem aí na foto Souza, que tá especulado, o Praxedes, que não sabe se vai ou se fica, e o Ramon Dias, que renovou seu contrato, Dom Ramon, fica no Vasco, né? Perfeito, fica no Vasco. Era o que a gente tava esperando, né, mano? O torcedor vascaíno tava esperando porque, cara, Ramon Dias foi o nome que manteve o Vasco na Série A, essa é a verdade. Pegou o time com 9, entregou 45, fez 36 pontos apenas no segundo turno. E aí tem a matemática básica, se o Ramon fizesse a mesma numeração de pontos no primeiro turno, se ele tivesse desde o começo, o Vasco era campeão brasileiro, que teria 72. E o campeão foi o Palmeiras com 70. Então, tipo, terminou muito bem a temporada, conseguiu manter o time na primeira divisão. E aí tem um aporte de contratações maior, caso tivesse caído para a segunda divisão, de cerca de 250 milhões. Aí tem uns que dizem que é 240, outros que dizem que é 270. Nesse parâmetro aí de valor, né, e tal. O Souza é um cara que provavelmente não vai vir mais. Ele praticamente vai voltar pra Turquia. Disse Deu que... ruim. Praticamente babou, mano. Ele já até falou que, se eu não me engano, com um cara que é da Atenção Vascaínos, o careca, eu esqueci o nome dele, mano. Ele disse que não foi procurado pelo Vasco, que vai pra onde valorizam ele, mas aí também é uma faca de dois... rola isso aí, né? Mas também é uma faca de dois gumes, porque o Souza, quando foi procurado pelo Vasco, ele foi pro São Paulo, ele foi pro Grêmio. Então não é quando o jogador quer, né? É quando o clube quer. Essa é a verdade. O clube sempre vai ser maior que qualquer jogador. O escudo que tá na frente, estampado, é maior que o nome que tá atrás. E eu sempre entendi dessa maneira, não é com o Vasco, não é com qualquer outro time que vai mudar. Então, nesse momento, o Vasco não quer o jogador, acredita que vê com bons olhos outras contratações, talvez de nomes mais jovens, né? O Souza é um jogador que, além de ter uma idade avançada, cerca de 34 anos, é um jogador também que tem problemas com lesões nos últimos anos. Então o Vasco acho que dá muito mais valor para, por exemplo, contratar o Praxedes, que está aí também na arte, do que dar oportunidade para um jogador de 34 anos. O Ramon, ele pediu algumas ele cobrou, na verdade, a diretoria e a 777 algumas mudanças que são não só no meio futebolístico, mas também no meio de, como que eu posso dizer, de estrutura de futebol, tanto de CT quanto de academia. Tipo assim, maneiro, ele fez, e tá certo. E tá muito certo, porque a 777 tem que investir não só na contratação de jogadores, mas também na estrutura como um todo. Então ele pediu, eu acho que esse foi um imbróglio, né? Porque ele fez muitas, de acordo com as fontes, ele teve muitos requisitos a diretoria, e a diretoria até acatar tudo, né? E tal, mostrando para ele que ele ia aprovar, demorou alguns dias. Então, eu acho que é um Vasco que vem forte, vem com um cara que tem nome no mercado sul-americano e também no mercado lá de fora, por exemplo, no mercado árabe, já que passou pelo Al Hilal, que é o Ramon Dias, e também seu filho Emiliano, e conta com o Alexandre Matos, que é um nome que dispensa apresentações, né, cara? É um monstro no futebol quando o assunto é contratação, sempre vai com muita agressividade para as suas negociações. É um cara que montou o Cruzeiro bicampeão brasileiro de 2013 e 2014, é um cara que montou o time do Palmeiras ali 2015, 2016, 2017, é um cara que montou o Atlético Paranaense, vice da Libertadores em 2022. Então, cara, eu acredito que é um cara que vem para somar muito, e ao lado de Ramon Dias e Emiliano, ajudando nas contratações, eu acho que tem tudo para dar certo. Não tem nenhum nome ainda que foi apresentado, mas tiveram algumas renovações, né, mano? Cara, o lateral, né? O Paulo Henrique, que é um lateral direito que foi praticamente, terminou o ano como titular, deu assistência pro último gol do Vasco, né? Gol do Serginho contra o Bragantino. Bom nome. Eu acho um bom nome também, cara, um lateral direito muito rápido, com explosão. E também manteve o Maicon aí, né? O zagueiro Maicon, que chegou como uma surpresa negativa e se tornou uma surpresa positiva no final. Para mim, foi o jogador que mais, mostrou evolução dentro desse elenco, né? E o Zé Gabriel também é um jogador que estava na lista de dispensa no começo do ano, com o Ramon Dias se tornou titular absoluto, homem de confiança, também está encaminhando a renovação aí, né? Mas então, a torcida quer contratações, mano. Cara, rápido, Zé Gabriel... Perfeito. Falar, só para não ficar antigo, só queria
dar uma pincelada no comentário do Vini sobre a estrutura do Vasco. Boa. Que, cara, isso é uma coisa que acaba sendo muito importante pro time. Você vê os times campeões dos últimos anos do Campeonato Brasileiro, Libertadores. O Fluminense tá começando agora a estrutura, beleza. O CT do Fluminense não tá 100%. Mas esses times campeões são muito bem estruturados na questão de centro de treinamento, centro de inteligência e tudo mais. O Flamengo, antes de 2019, não tava 100% do CT ainda. Não tô dizendo que isso aí influencia 100%, mas, cara, faz diferença. O jogador se sentir acolhido ali dentro, se sentir bem no centro de treinamento, bem estruturado. Ter um bom campo pro cara treinar. E não como era o Flamengo com um container no Ninho do Urubu, que aquilo era bizarro. O Paulo Vitor saindo de carrinho de mão. Isso é absurdo. O Vasco já foi criticado também, o seu CT e tudo mais. Vale a pena reforçar isso também. Mas Ronaldinho dando entrevista naquela cadeira de plástico de bar. Isso é absurdo. Caraca, essa é pelo Flamengo, cara. Mas eu só ia falar o seguinte, sobre esse comentário do Vini do Zé Gabriel, teve uma parada que repercutiu recentemente relacionada ao Souza e ao Zé Gabriel, que o Souza curtiu um post no Twitter, falando sobre o Zé Gabriel, e pegou um pouco mal. Bem lembrado. Vou ler o que ele curtiu aqui, que é o seguinte, o Souza postou um avião e a bandeira da Turquia, aí um rapaz citou o tweet e botou assim, boa sorte, amigo. Pelo visto, o Matos nem procurou o atleta, uma pena. Nosso volante é o Zé Gabriel, foda. Espero que venha alguém superior ao Souza, é o mínimo. E aí a galera viu que o Souza curtiu esse tweet, se sentiu um pouco desprestigiado, né? Porque ele não foi procurado, e aí especulava-se muito o nome dele. Aí gerou um burburinho. Vou te falar, desses 3 caras aí da tela, o Souza, se viesse, ia ser um bom nome, mas não veio, tudo bem, o Vasco quer confiar no Zé Gabriel. Acho justo também pelo segundo semestre que ele fez, e na mão do Ramon Dias ele rendeu. O Praxedes, o valor não me agrada tanto. Tá? Se o Vasco fosse comprar o Praxedes, não sei se esse valor seria tão interessante, acho um pouco caro, principalmente pelo que ele apresentou no Vasco. Um adendo aqui, de acordo com o que estão falando as fontes, é que o Praxedes, o Vasco está tentando uma renegociação e, no caso, ele seria comprado por 17 milhões de reais ao invés de 26. Eu acho que melhor. É um valor que já melhora bastante, né, cara? Cerca de 9 milhões aí, acho que 9 milhões de reais é um valor Foi mais ou menos o valor que a gente falou na rádio, né? Que ele valia. Não foi mais ou menos por aí que a gente ficou? 15 milhões. Por aí, né? Então, por exemplo, o Júnior Alonso, que é um zagueiro que tá sendo especulado, né? Deu uma esfriada no negócio, mas ainda é um nome especulado, já que não tá muito bem, né, no Krasnodar. É um zagueiro de 8 milhões de reais, né? Então, aquele outro zagueiro que tu citou na rádio, na Band. Nathan Silva? Tá? Não, aquele outro. O Cevic? Sérgio Ramos. O Cevic é um zagueiro. Um zagueiro do Curitiba, né? Que jogou no Curitiba, Palmeiras, né? Veio pro Brasil pelo Palmeiras, né? 27 anos, não teve destaque no Palmeiras e aí começou a rodar, foi pro Curitiba. Então é um cara que tá sendo, tipo assim, foi destaque no Curitiba, por mais que tenha sido um time que foi rebaixado, mas foi um zagueiro que foi destaque no time. Então, um cara que está sendo especulado e provavelmente pode ser um dos reforços do Vasco também para 2024, né? E tal, eu acho que vem para ser reserva. Composição de elenco. Eu acho que é um cara para ser reserva. Ou então mesmo, aí surpreender e pegar uma vaga aí, acontece, né? A gente não sabe, o Maicon é um zagueiro já experiente, o Medel também. O Vasco pode contar com algumas lesões durante a temporada, cansaço físico, a gente não sabe. É uma caixinha de surpresas, né? A gente sempre trabalha, nesse final de ano, a gente acaba trabalhando muito na suposição, não tem muito como a gente dar algo concreto. Mas se vier, é um bom nome para compor elenco, nada além disso. Sim. Até porque eu acho que o Kusevich é mais zagueiro, por exemplo, do que o Robson, que acabou de sair do Vasco, né? O Robson Bambu entrou na lista de dispensa, saiu, e além de ser um zagueiro que não apresentava um bom futebol, ainda era caro, 400 mil de salário, porque veio lá de fora do Nice, né? Então, tipo, para manter um salário de jogador que recebe em euro, é um pouco mais complicado. Deu uma reduzida legal, mas, 400 mil ainda é doído para um cara que nem titular né, mano? E, centroavante, vai ficar só com o Verratti, mané? Acho que tem que correr atrás daí, cara. Eu acho que o Vasco tem que priorizar, principalmente a contratação, na minha opinião, de um primeiro volante, mas que o segundo semestre do Zé Gabriel tenha sido majestoso. Eu acho que ele não é uma certeza absoluta, tanto para a torcida, quanto para, sei lá, cara. Eu acho que não consigo confiar tanto no Zé Gabriel para, tipo, cara, não confiaria também. Entendeu? Eu acho que
o Vasco poderia tentar repatriar o Alan, como estão dizendo, que é um volante que já tem identificação. Para mim é um ótimo volante, exímio volante. Pô, aqui no Brasil ele sobra. Onde passou foi destaque, cara. Essa é a verdade. Então, foi destaque na Napoli, foi destaque no Everton. Então, acho que seria um cara para chegar e vestir a camisa 5 ali, em braça dele de capitão e assumir a responsabilidade de ser o primeiro volante. Então, acho que o Vasco tem que correr atrás do primeiro volante de pontas, porque só o Gabriel Peck não dá e o Rossi, na minha opinião, não é titular desse time. Lateral, o Paulo Henrique, na minha opinião, foi uma boa contratação. Lateral esquerdo, reserva, o Vasco também precisa. E um camisa 10 ali para ser a sombra do Payet. O Payet entender que, por mais que seja mil maravilhas, o torcedor do Vasco me abraçou e tal, mas você tem que trabalhar, meu filho. Sim, tem que correr e você tem que ser titular porque você recebe cerca de 1.300.000 por mês. Isso aí não é pouca coisa, não. É muita coisa para um cara que foi uma incógnita até o momento, né? Se sacramentou o titular da equipe, né? Então, acho que o Vasco tem que correr atrás desses nomes e quanto mais rápido agir, né? Agora, já que o Ramon Dias, eu acho que o Vasco não tinha anunciado ninguém, nem sido ninguém especulado, porque estava esperando um desfecho com chave de ouro, que era a permanência do Ramon Dias para 2024 e 2025. Agora que renovou, corra atrás dos nomes. Alexandre Matos faça seu trabalho, Ramon Dias faça seu trabalho, Pedrinho 777. Quem estiver com a cruz de mota no peito tem que fazer seu trabalho e trazer reforços, porque a gente viu que esse ano a gente quase caiu por conta de... E trazer reforços também com consciência, né? Porque esse ano a gente quase caiu por conta disso. Perfeito, então. A gente fecha o assunto Vasco da Gama